David Rice é um garoto que descobriu que tem o poder de se teleportar de um lugar para o outro. David então está na saída do colégio, aonde ele dá um globo de neve a Millie, uma menina que ele é apaixonado. Pouco tempo depois, aparece Mark, que é um colega de classe. Ele então pega o globo de neve das mãos de Millie e joga dentro do lago congelado. David então vai atrás do globo de neve, onde acaba afundando no lago congelado e acaba sendo teleportado para o corredor de uma biblioteca. David então se levanta confuso, sem saber realmente o que aconteceu. Ele então sai da biblioteca discretamente para não chamar a atenção de ninguém. David então chega em sua casa, onde seu pai, aparentemente bêbado, lhe chama a atenção por ter chegado tarde em casa. David se tranca em seu quarto, enquanto seu pai força a porta, e quando ele consegue abrir, David então se teleporta novamente para o corredor da biblioteca. David então percebe que ganhou uma nova habilidade. David então vai para a sua casa, onde pega o dinheiro que estava economizando. Ele então resolve sair de casa e recomeçar a sua vida do zero. A partir de agora, o objetivo de David é aprender mais sobre suas habilidades. David então resolve praticar em um parque para ver se melhora as suas habilidades. David então olha um livro de turismo, onde ele vê diferentes locais turísticos. Ele então vê o famoso Empire State Building e lembra de já ter ido lá com sua mãe. Então as coisas do seu quarto começam a voar e cair, e ele vai parar no topo daquele prédio. David então percebe que ele só consegue se teleportar para lugares que ele já esteve antes. Sem dinheiro, David então decide roubar um banco. Ele pede para ir ao banheiro e olha para o interior do cofre. Durante a noite, David consegue se teleportar para dentro do cofre do banco, onde consegue pegar o máximo de dinheiro que ele pode, fazendo então várias viagens. No dia seguinte, uma equipe especial é designada para investigar o assalto da noite anterior. Roland Cox então aparece, dizendo trabalhar para o governo. Ele então solicita todas as imagens de segurança e o nome das pessoas que entraram no banco no último mês. Roland percebe que o cofre do banco não tinha sido aberto e as autoridades não faziam a mínima do que tinha acontecido. Vários anos se passaram, agora David mora em Nova York, em um prédio na cobertura, onde é munido de vários recursos, passaportes, motos, dinheiro de vários países e o mais importante, fotos de vários lugares. David tem tudo o que precisa, ele então se teleporta para o Big Bang em Nova York só por diversão. David então vai para um bar, onde ele vê uma linda mulher. Ele então se teleporta para perto dela, sem cautela nenhuma, e é visto por Griffith, abusando de suas habilidades. David então passa uma noite com a garota, e no outro dia ele vai para Fitch. Ele então vai para o Egito, onde faz uma paradinha pro lanche no topo da esfinge. Em uma selva tropical, um homem se teleporta várias vezes tentando fugir, porém é preso por uma corda contendo eletricidade. Então Roland Cox aparece. Ele fala pro Jump que pessoas como ele é como abominação e deve ser exterminada. Roland então recebe uma ligação sobre um roubo que aconteceu há vários anos atrás, aquele que David havia feito. David então está de volta a seu apartamento em Nova York e vê que Roland está em sua sala o esperando. Roland fala que está investigando um assalto a banco, porém ele fala que não é da polícia, então David pede para que ele saia. Ele então pega um bastão e eletricuta David. David tenta se teleportar, porém só consegue alcançar alguns metros. Ele então se teleporta para um quarto secreto, aonde ele consegue pegar um monte de dinheiro e consegue se teleportar para um quarto antigo seu, onde mora o seu pai. O pai de David ouve ele chegando, então vai até o quarto e fala para ele que acha que está ficando louco por causa do seu desaparecimento, porém David some novamente. No dia seguinte, David procura Millie e a encontra trabalhando em um bar. Ele também encontra Mark, um antigo valentão da escola, e então começa uma briga. Ele então teleporta Mark para dentro de um cofre de um banco. David então retorna para Millie e os dois conversam. Ele fala que agora está trabalhando como bancário e pergunta para ela como está a cidade onde ele morava. Millie fala para David que tem o sonho de ir para Roma. Enquanto isso é observado por Griffith. Pouco tempo depois, eles estão indo para Roma. David e Millie vão para um apartamento e ali ficam conversando sobre suas vidas nos últimos 2 anos. E então os dois resolvem entrar em um clima romântico. Naquele mesmo dia, David resolve levar Millie para conhecer o Coliseu de uma forma totalmente diferente, fazendo uso de suas habilidades. Durante o passeio, David encontra Griffith, que fala para ele que também tem a capacidade de se teleportar, referindo-se a ele como um jumper. Griffith então questiona a forma de David viver e fala para ele que existe um grupo chamado Paladinos que está disposto a matar todos os Jumpers. Assim que Griffith termina de falar, aparecem alguns paladinos que conseguem então capturar David usando uma espécie de corrente elétrica, fazendo com que ele perca suas habilidades.
Porém, Griffith consegue vencer todos eles. Griffith então vai para o seu covil secreto, e David então vai atrás dele seguindo seu rastro, também chamado de cicatriz de salto. Griffith e David têm uma breve conversa. Logo depois, David retorna para Millie e os dois saem do Coliseu às pressas. Millie exige uma explicação sobre o que está acontecendo, mas antes que ele pudesse explicar, a polícia então prende David por ter invadido o Coliseu. Na delegacia, David é então interrogado, mas ele fala que é apenas um turista que infringiu as leis da atração turística. O delegado então pede para David aguardar, enquanto ele liga para a embaixada. Depois aparece a mãe de David. Ele então fala para ela que tem apenas alguns minutos para sair dali, pois iria aparecer alguns paladinos. Ele então consegue fugir da delegacia. Roland então vai até a casa de William, falando que é da receita, e pergunta sobre David, porém o William não coopera e fala para ele que não vê David há mais de 8 anos. Então William pede para que Roland saia. Então David vai até o esconderijo de Griffith, onde pergunta para ele o porquê dos paladinos estarem perseguindo os Jumpers. Griffith então fala para David que essa guerra está acontecendo desde a Idade das Trevas e fala que os paladinos são fanáticos religiosos e não hesitaria em matar alguém para chegar até David. Então a ficha dele cai e ele percebe que Millie e o pai dele estão correndo perigo. Então ele vai até a sua casa onde encontra seu pai caído. Ele então teleporta seu pai para um hospital. David então retorna ao esconderijo de Griffith, onde pede informações sobre Roland. Ele fala que pretende matá-lo, mas Griffith fala que é impossível rastreá-lo. David tenta convencer Griffith dos dois se unirem para derrotar Roland, porém Griffith não aceita e se teleporta para a China. David fala para Griffith que sabe onde Roland está e cita Millie. Griffith então aceita unir-se a David e os dois resolvem se separar. Enquanto David ia buscar Millie, Griffith ia para o esconderijo se armar. Ao chegar na casa de Millie, pouco tempo depois, Roland também chega. David então decide revelar tudo para ela e dizer que ele é um Jumper. Ao testemunhar os poderes de David, Millie então fica assustada. Ele então decide teleportá-la até o esconderijo de Griffith, pois os paladinos estavam chegando. Roland então chega ao apartamento de Millie, onde ele encontra a cicatriz do salto de David. Ele então abre um portal e vai atrás de David. David então se esconde, mas ao ver a foto de sua mãe na parede, ele sai do seu esconderijo, onde é acertado por um cabo elétrico. Griffith então entra na sala, usando um lança-chamas, e começa então a luta. Ele então ganha vantagem, usando a sua habilidade. Porém, Roland consegue reagir rápido, usando a tecnologia dos paladinos. Millie tenta ajudar David, que está enrolado pelos cabos elétricos. Enquanto isso, Roland está determinado a matá-los. Então aparece um cabo e puxa Millie pelo portal. David agora está determinado a fazer de tudo para resgatar a sua garota. Griffith então decide colocar uma bomba dentro do apartamento, para assim acabar com todos os paladinos. Porém, David não concorda e os dois então começam uma luta frenética, se teleportando para São Francisco, Egito e Nova York. Eles então vão parar em um local devastado pela guerra, onde David consegue pegar o detonador das mãos de Griffith. Griffith então ataca David, porém ele se distrai e David lança ele em uma torre elétrica. David então vai até o apartamento resgatar Millie, porém ele é capturado por 5 cabos de eletricidade dos paladinos. Ele então tenta se teleportar, porém a estrutura é muito grande. Ele então consegue se teleportar para dentro de um lago, onde mata a maioria dos paladinos. Ele então se teleporta novamente para a biblioteca. Ele vê que Roland ainda está vivo. Ele então teleporta ele para algum lugar no Grand Canyon. O tempo passa e David então localiza sua mãe. Ele então vai até ela e descobre que ela também é uma paladina. Ela fala para ele que teve a difícil decisão de abandoná-lo para protegê-lo dos paladinos. E no final, David e Millie se teleportam para algum lugar. Me diz aí nos comentários o que vocês fariam se herdassem os poderes de David.